um homem que esteja só, eu vou fazer para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus declara que Ele vai fazer alguém que vai nos auxiliar, e esse alguém que vai nos auxiliar vai nos corresponder. Vai o quê? Vai falar a mesma língua que a gente. Vai ser uma harmonia tão grande que nós iremos perceber isso de cara. O namoro, eu vou falar sobre namoro, tá, gente? O namoro é um tempo muito bonito na nossa vida. Quem não gostou da época de namoro? Eu tenho 25 anos de casado e eu namorei durante 5 anos. Como foi bom namorar, como foi bom percorrer 15 a 20 quilômetros para ir, 15 a 20 quilômetros para voltar, 30, 40 quilômetros, né? Um dia na semana e nos finais de semana para ver a hoje minha esposa, né? Como foi bom percorrer esse caminho, né? Sair da casa dela às 9, 10 horas da noite e vir para casa. Foi um tempo muito bonito, um tempo onde o Senhor confirma claramente para mim e para ela que eu seria aquele que auxiliaria, que ela seria aquela que me auxiliaria, e eu correspondi às expectativas dela e ela também às minhas. Durante o tempo que namoramos, percebemos claramente um no outro, né? Vimos um no outro as coisas boas que um e o outro tinha, as coisas que o outro não possuía, e que talvez no casamento isso viesse a fazer falta, já que a minha família era adepta a determinadas coisas e a dela não, já que a família dela era adepta a determinadas coisas e a minha não. Então, nós, nesse momento de namoro, desenvolvemos uma amizade muito bacana, nos conhecemos melhor durante 5 anos, né? Nós nos conhecemos bem mesmo, né? Casamos, né? Depois de 5, casamos no dia 11 de fevereiro de 1992, e naquele dia estava muito feliz, porque casava com uma menina que ela seria, eu tenho certeza disso, seria minha companheira, seria minha amiga, seria minha parceira, seria aquela que estaria passando comigo pelos momentos difíceis e pelos momentos bons, que nos momentos difíceis ela não iria me acusar, mas iria me abraçar, que ela não seria nos momentos... obrigado, esposa. 92, gente, foi a minha incorporação no Exército. 11 de fevereiro de 1995. Desculpa. Eu confundi a minha incorporação no Exército e o meu casamento ficou bem próximo, né? Logo assim que eu comecei a namorar, eu entrei para o Exército logo depois. E logo depois que fui transferido, casei com ela. Então, nós não tínhamos dúvida, foi uma época que nós desenvolvemos uma amizade muito bacana, namoro é isso. E a gente percebe que hoje muitos casamentos têm caído, têm ido por água abaixo, porque os casais não se conhecem. Os casais simplesmente vivem suas vidas, da sua forma, da sua maneira, do seu jeito, e não estão preocupados em conhecer o outro, né, em ter uma amizade com o outro. A verdade, alguns casamentos, alguns casais colocam na frente o sexo, e quando colocam o sexo na frente, eles simplesmente abrem mão
né, de um conhecer o outro. Eles se conhecem corporalmente, mas não conhecem a mente um do outro, não conhecem um ao outro, né? Não frequentaram a casa um do outro para poder dizer se o outro é bom ou não do casamento. Uma coisa que minha mãe sempre dizia é: observe toda a criação da sua futura esposa, verifica se ela respeita pai e mãe. A forma como ela trata o pai e a mãe dela é a forma como ela vai te tratar. A forma como ele trata os pais dele é a forma como ele vai te tratar. Porque ninguém trata o seu pai e a sua mãe mal. Então, pelo menos essa é a tendência. Uma das primeiras promessas bíblicas é: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem. Então, você quer que os teus dias se prolonguem, honra teu pai e tua mãe, né? Então, a gente percebeu nessa época, né? A gente percebe que nos dias de hoje as pessoas não estão preocupadas em conhecer umas às outras, elas estão preocupadas em simplesmente fazer sexo, em praticar o sexo, a imoralidade sexual. E aí, quando elas começam a participar, né, o sexo vem primeiro, a amizade ela não acontece, né? O conhecer o outro melhor, isso não acontece, né? Porque eu já te conheço corporalmente, e você daqui a pouco começa a ter divergência com o outro, e aí você vê muitos casais hoje, muitos jovens hoje estão assim: já peguei, já fiz o que tinha que fazer, então não me interessa mais, não vai dar certo mesmo, aquilo lá é assim, né? Ou seja, você satisfaz o seu desejo, e após você satisfazer o seu desejo, você descarta. Ou seja, tanto a mulher quanto o homem se tornaram descartáveis no relacionamento, né? Deu certo, não deu certo. Cada um aprende mais no relacionamento, né? No relacionamento, no namoro, nós aprendemos, né, um com o outro. Mas como nós vamos aprender um com o outro se nesse relacionamento nós não estamos andando juntos, aonde a nossa vida é a de sexo? Nós aprendemos de repente a fazer sexo, a praticar o sexo um com o outro. De repente a menina não sabe fazer sexo, né? Não tem a prática. Não, deixa, filho, eu te ensino. O rapaz: não, filho, eu te ensino. Então você aprende o quê? A praticar o sexo. Mas o relacionamento, onde nós vamos conhecer a personalidade do outro, aonde há a possibilidade, né, de nós conhecermos os pensamentos um do outro, não tem como. E a construção de uma família, ela passa por esse ponto primeiro. Ela não passa pelo sexo. Quando nós passamos para o sexo, nós pulamos etapas. E ao pular etapas, a gente simplesmente faz o quê? A gente exclui da nossa vida o principal, que é o relacionamento, né? Aonde nós vamos conhecer personalidade, pensamento do outro, né? A desenvolver a amizade e o conhecer melhor. Então, isso não deveria acontecer, mas tem acontecido em muitos relacionamentos. Repare que alguns relacionamentos, né, eles não vão para frente. Por quê? Porque pularam etapas, né? A primeira etapa que se pulou foi a etapa da conversa, da amizade, do conhecer. Já foram para o sexo, do sexo pulou outra etapa, foi logo para o casamento, que é o se juntar.
Se juntou, não casou, não planejou, não fez nada, simplesmente juntou. Não, eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa, então não tem, vamos alugar as coisas juntos, e a gente aluga e vamos morar. Conclusão da história, você vai pulando etapas na sua vida, e esse pular etapas é muito ruim. O namoro não é um casamento, o namoro não é um casamento, né? Mas é um compromisso para o casamento. A gente tem que entender isso, né? Que o namoro é um compromisso para o casamento, é aonde a gente vai, onde nós vamos começar o quê? A planejar as coisas para o nosso casamento, é onde nós vamos começar a sonhar juntos, é onde nós vamos começar a planejar a vida juntos, né? Quanto tempo nós vamos casar, em quanto tempo vamos ter filhos, quais são os sonhos, as nossas realizações pessoais. Nós vamos pensar nas coisas todas, né? Em todas as coisas. O namoro, né? Ele pode ser dissolvido a qualquer altura, mas o casamento não. E a gente, quem namora sabe disso. Por isso que apenas está na fase do planejamento, porque sabe que nesse momento, né, de conversa é que ele vai decidir se ele vai casar ou não. Noivado já é um compromisso maior, já é um passo para o casamento. Agora, o namoro não, o namoro pode ser dissolvido a qualquer momento. Como ele pode ser dissolvido a qualquer momento, ele entra apenas, né, na fase não é do não compromisso, mas ele entra na fase aonde você, compromisso há, o que não há eu não tenho responsabilidade de ir com você até o final. Responsabilidade e compromisso não é a mesma coisa, né? Vamos dizer assim, vou usar a palavra dissolvido, né? Você pode dissolver o casamento em qualquer momento, porque você não tem compromisso. Você está formando um compromisso. Você está formando. Quando você chega ao noivado, não. Quando você chega ao noivado, você já tem compromisso. Porque você chegou na última fase para quê? Para o casamento. Então, aqui no noivado você já tem certeza de tudo. Porque você definiu tudo no namoro. Quando você chega no noivado, você fala assim: essa é a pessoa com quem eu quero casar, porque essa pessoa me satisfaz. Entende? Agora, aqui no período do namoro, não. No período do namoro você pode dissolver o teu namoro a qualquer momento. O namoro não é um contexto seguro. Não é um contexto seguro. Por isso, muitos casais estão pulando etapas quando vão para quê? Para o sexo. Pulou etapas. Então não deveria pular etapas. Ele deveria permanecer o quê? Ali, na sua posição, né? Então, é importante no namoro o casal estabelecer limites. É importante estabelecer limites no namoro. Para quê? Para ele não chegar ao ponto da imoralidade sexual, né? Então, o namoro é o tempo para desfrutar de amizade, de conhecer o outro melhor, conhecer o pensamento do outro, conhecer a personalidade do outro, verificar, né, como ele age com as pessoas, com os pais, né, porque a forma como ele age com os pais, a forma como ele age com os irmãos, será assim a forma como ele vai tratar, né, no futuro a esposa. Não queira respeito do seu esposo quando ele não respeita os próprios pais. Não queira carinho do seu esposo quando ele não é carinhoso com os pais dele. Não queira compromisso se ele não tem compromisso com a casa dos pais dele, a casa que, né, o criou. Não queira fazer planos futuros com ele se ele, né, não respeitou os planos dos pais. Então, preste atenção.
quando estamos solteiros, nós temos muitas dúvidas, né? E a gente, e muitas pessoas não sabem esperar. Muitas pessoas não sabem esperar quando está solteiro. Quando a pessoa está solteira, ela espera que as coisas tenham que acontecer do jeito dela, da forma dela. Ela acha que ela pode fazer do jeito que ela quiser. Eu vou curtir a vida do jeito que eu quiser, é o meu jeito, eu sou assim, eu não sou casado, então eu posso fazer o que eu quiser nesse período. E mentira, mentira. O apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como criaturas, como pessoas que fomos formados por Deus, que carregam a imagem e semelhança de Cristo, nós não deveríamos, né, corromper por deixar, né, que o nosso corpo venha se corromper com as coisas desse mundo. Então o corpo, ainda que eu diga que ele é meu, a Bíblia vai dizer o quê? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente deveria, né, antes de fazer qualquer coisa, antes de agir, né, a gente deveria pensar se nós não estamos antes desagradando a Deus e agredindo o Espírito Santo na nossa vida. Então, não pense você, eu sou solteiro, eu posso o que eu quiser. Não, na verdade, quando nós estamos solteiros, nós temos muitas dúvidas. E uma das dúvidas é se eu tenho que esperar, se Deus vai me apontar um namorado, se Deus está preocupado comigo ou se Deus não está, o que está acontecendo que eu não consigo arrumar um namorado. Então muitas dúvidas acontecem nesse período, né? Porque eu não consigo casar, por que ninguém me dá bola, por que ninguém olha para mim. E muitos jovens solteiros começam a entrar nessa neura, porque ainda mais o jovem cristão que não frequenta a balada, que não está pegando uma aqui, outra ali, sempre, né? O jovem cristão, ele tem que se dar o quê? O respeito. E como ele se dá o respeito, ele não fica pegando uma aqui, outra ali. E aí começa-se às vezes a entrar em crise. O rapaz entra em crise. E aí ele chega ao ponto de perguntar: poxa, eu devo esperar? Eu devo esperar? Poxa, que negócio é esse? Devo esperar mesmo? Eu aprendi que quando entregamos a nossa vida a Jesus, eu aprendi isso, que eu entreguei minha vida a Jesus quando eu tinha 14 para 15 anos. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu aprendi que eu, né, teria que viver a partir daquele momento entregando a minha vida ao Senhor e não me preocupando com as outras coisas. Eu deveria, naquele momento, esperar em Deus, que Deus iria apontar a pessoa certa para mim, que eu não deveria me desesperar, que Deus iria me guiar. Deus iria me guiar, iria me fazer ver as coisas, andar com paz e alegria na presença do Senhor, faz com que essas coisas aconteçam. Eu me lembro que uma vez eu estava chorando em casa, porque eu não conseguia uma namorada, né, com 14, 15 anos, e eu estava chorando em casa. Eu falei para minha mãe, poxa mãe, eu não consigo arrumar uma namorada, eu quero namorar sério. Eu falava com a minha mãe com 15 anos, eu quero namorar sério, né? E aí você vira e fala assim: que é isso? Você era muito novo. Falava assim para minha mãe: eu quero namorar sério, eu não quero ficar namorando uma garota aqui, outra garota ali, eu quero namorar sério, porque eu quero casar, porque eu sempre tive os meus pais como exemplo de casamento para mim. E como eu sempre tive os meus pais como exemplo de casamento para mim, eu pensava o seguinte: casar é maravilhoso, porque meus pais se dão super bem. Meus pais se dão bem, eu nunca vi meus pais brigarem. Quer dizer, eu vejo agora, depois de velho, de vez em quando, eles se arranhando, né? Chega a ser engraçado.
Às vezes eu falo isso para eles. Eu falo, poxa, passei uma vida inteira, né, sem ver vocês brigando, e agora eu fico vendo de vez em quando, né, vocês se arranhando aí, né? Então, eu naquela época, né, eu falei com a minha mãe pegou e falou, olha, espera, né, espera. Eu era novo convertido, meus pais tinham acabado de se converter, e eu também, né, e a Sueli fala assim, se somos filhos, né, de Deus mesmo, devemos esperar em Deus. É verdade. E eu, desesperado, fiquei naquela, né, e agora, como é que vai ser Deus e tal, né, e antes de eu ser evangélico, né, namorava uma, namorava a outra, mas passei a ser crente. Eu falei, não vou desagradar mais a Deus, não. Quero viver minha vida agora na presença do Senhor, com o Espírito Santo, né? E aí comecei a viver, e aí o que aconteceu? Eu esperei, com 17 anos eu comecei a namorar a Sueli, e com 21 eu casei, né? E nós casamos ali, tudo bonitinho, nós dois, né? Dois namorados, virgens, né? Casamos certinho, bonitinho na igreja, nos guardamos um para o outro, e naquele momento adoramos a Deus, né? A vontade de Deus foi feita, porque Deus sempre desejou nos ver felizes, e ter pressa no relacionamento é adiantar processo. É igual quando você chega numa empresa. Você não chega numa empresa, tem gente que chega gerente, tem gente que chega gerente, mas diretor não, e nem subdiretor. Você, para chegar a subdiretor e a diretor, ainda que você chegue gerente, você tem que galgar alguns passos dentro da empresa. A empresa, ela tem que ter confiança em você. Então, a mesma coisa, eu conheço um senhor que ele começou dentro de uma empresa, de uma empresa gigantesca no Brasil. Ele começou limpando as salas. E quando hoje ele é falecido, mas antes dele falecer, ele chegou ao cargo de gerente daquela empresa. E ele não tinha nem o primeiro grau. Mas você vê que a empresa, o que a empresa fez? A empresa o valorizou. Para a empresa não importava se ele tinha ou não, qual era o grau dele. Era a conduta dele, a forma como ele lidava com as pessoas, é que fez com que a empresa acreditasse que ele era a pessoa certa para aquele cargo. A mesma coisa no casamento. Casamento, a gente não pode pular etapas. A pessoa precisa ter a nossa confiança. E se ela tem a nossa confiança para dar, se ela tem a nossa confiança, vamos dar mais um passo. Qual é o próximo passo? O noivado. Se ela tem a nossa confiança, vamos dar mais um passo. Qual é o passo? O passo do casamento. Só que muitas vezes a gente não sabe esperar. E aí a gente acaba, por quê? Fazendo o quê? Ultrapassando os limites. Fazendo com que algumas coisas elas não sejam respeitadas num relacionamento. E um relacionamento onde não se respeita, né, os passos, dificilmente ele dará certo. Dificilmente ele vai dar certo, né? Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36 diz assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm em Deus, pois ela será ricamente recompensada, né? Vocês serão ricamente recompensados se vocês não abrirem mão da confiança que vocês têm em Deus. Vocês precisam perseverar
de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, entenda, se vocês precisam perseverar, de modo que, quando vocês tiverem feito a vontade de Deus, vocês recebam aquilo que prometeu. Deus tem prometido a vocês. Ou seja, Deus tem prometido que vocês, que a mesma coisa que prometeu, que falou com Adão, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, se você está esperando em Deus com confiança, você será ricamente recompensado na época certa, no momento certo, na hora certa. Agora, perdão, irmãos. Perdão. Agora, se você ultrapassa os limites, se você pula etapas, dificilmente você vai ter um casamento abençoado por Deus. Porque para você ter um casamento abençoado por Deus, você precisa agora passar pelas consequências do seu ato, do namoro. Porque o que Hebreus vai dizer? Que bem-aventurado é aquele que não tem o quê? Mácula. Seu leito não é o que seu leito não há mácula. Se não há mácula no nosso leito, graças a Deus, nós vamos viver serenamente na presença de Deus. Agora, se nós pulamos etapas, e ao pularmos etapas, nós permitimos que essas etapas, elas viessem a prejudicar o nosso casamento, prejudicar a nossa vida, o que acontece? Não adianta agora querer que as coisas dêem certo. O que vocês têm que agora aprender é sofrer as consequências, porque vocês passaram pela etapa do conhecimento. Vocês não se conheceram, vocês não fizeram questão de se conhecer, vocês não fizeram questão de estar juntos, vocês não fizeram questão de conversar, de sonhar juntos. Aí quer dizer, aí agora vocês acreditam que vocês podem, vocês acreditam que vocês podem chegar no casamento sem sofrer as consequências? Não. Vocês pularam etapa. Gente, o namoro a gente não tem compromisso, ainda um com o outro, mas quando a gente chega no noivado a gente tem. Não é isso que eu estou falando? Então vem cá, no namoro nós não temos compromisso, entre aspas, Quando eu digo que nós não temos compromisso, é que o namoro ele pode ser dissolvido, mas o noivado não. Noivado também, noivado também pode ser dissolvido. O que não pode é o casamento. Chegou no casamento, já era. Agora, você está namorando, já projetando o casamento, você tem que conhecer a pessoa, mas tem gente pulando etapas. Por isso, abrem mão da confiança em Deus, abrem mão de serem recompensados ricamente pelo Senhor. Por quê? Porque não perseveram. Se não perseveram, não tem como receber de Deus aquilo que Ele prometeu. Entende? Então, assim, se você, como esperar em Deus, pelo meu prometido, tendo paciência, tendo calma, fazendo a obra do Senhor, continuando firme na presença de Deus, dando prioridade em primeiro lugar ao Senhor e não às coisas deste mundo, fazendo com que Deus olhe para você e veja em você uma pessoa merecedora de quê? Das suas promessas, das promessas de Deus. No momento que Deus vê em você fidelidade, certamente Ele vai te recompensar. Por quê? Porque Ele viu que você é uma pessoa
que não coloca as coisas deste mundo em primeiro lugar, mas que você coloca o quê? A presença de Deus em primeiro lugar. Você coloca o quê? Deus em primeiro lugar. O fato de você colocar Deus em primeiro lugar faz com que Deus olhe para você e diga, né, e diga, está na hora de eu abençoar o meu filho, está na hora de eu ministrar sobre ele a minha bênção. Por quê? Porque até agora ele foi fiel e confiou em mim. Bom, Deus só tem uma pessoa para mim? Não, Deus não tem somente uma pessoa para você. Não existe amor à primeira vista. Deus tem uma pessoa para mim, onde é que ela está? Eu vou esperar no Senhor. Não espere, não espere. O que nós temos que fazer é fazer acontecer. Como é que a gente faz acontecer? Não deixe de estar nas programações da igreja. Não deixe de frequentar as festas que os jovens promovem. Não deixe de estar nos congressos. Não deixe de estar aonde, né, o pessoal da sua idade está. Permita-se ser visto, permita-se observar, permita paquerar e deixar ser paquerado, né? No momento que você paquera e se deixa ser paquerado, Deus, ele te abençoa grandiosamente. O grande problema da gente, às vezes, nós não percebemos que deixamos, né, a vida passar, né? Somos muito tímidos e a nossa timidez nos impede, às vezes, de nos socializarmos. A nossa timidez, às vezes, nos impede de nos socializar. E Deus diz assim: olha, não perde a oportunidade, não perca as oportunidades, faça as coisas acontecer, né? No momento certo, eu vou mostrar para você a pessoa que combina com você, né? Por quê? Porque você está orando, você está buscando o Senhor, né? Aí Deus vai colocar, vai fazer o quê? Vai colocar a pessoa certa no seu caminho. Quem é a pessoa certa? É aquela pessoa que você sabe que respeita pai e mãe, que ama, né, está na obra do Senhor, que é fiel, que é humilde, que é simples, aquela pessoa que combina, que te faz rir, que te zanga de vez em quando, mas que sabe te pedir perdão, que sabe te... Gente, isso é muito bonito, isso é muito bom e é muito gostoso. Isso faz com que um relacionamento ele fique o quê? Ele fique mais bonito, ele fique mais... aí eu vou entrar numa polêmica aqui, né, que entrou lá no Facebook. Essa pessoa tem que ser crente? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas você tem que ter na sua cabecinha o seguinte pensamento, tá? Deus não aprova o jugo desigual. E outra coisa, você tem que ter na sua cabecinha bem claramente, né? Você tem que estar disposto a, depois que você casar, a evangelizar o seu esposo ou a sua esposa 24 horas. Você está disposto a isso? Então, preste atenção. Muita gente casa com gente que não é cristã, e em vez de carregar ele para a igreja, ele é que carrega, ou ela que carrega ele para o mundo. Então, é viável? Não é viável. Mas eu conheço pessoas que casaram com gente que não é cristão, e o homem continua não sendo cristão até hoje, e eles têm um casamento ótimo, excelente. Então não é regra que você deva casar com uma pessoa crente, porque até mesmo alguns crentes, né, podem mascarar algumas coisas, e depois, quando casar, não ser a pessoa que você esperava. Então, antes de escolher, conheça o seu cônjuge.
Não importa se ele é crente ou não. Conheça o caráter dele. Procure conhecê-lo, saber quem ele é, para você não se arrepender depois. Casamento é conhecimento. Casamento, namoro é momento de conhecer. Namoro é momento de estar junto, de rir junto, de se zangar e se perdoar. Vocês conseguem fazer isso no namoro? Então vocês têm que levar isso para o casamento. Namoro não é tempo de sexo, não é tempo de uma série de outras coisas. Não pulem etapas. Permitam que as etapas sejam respeitadas para que Deus possa o quê? Abençoar a vida de vocês. Amém? Eu vou orar e agradeço a Deus pela vida de vocês. Vou orar, pedindo ao Senhor que lhes dê, cada vez mais sabedoria. Não se esqueçam, dia 4 de maio eu estarei iniciando uma maratona. Gente, fiquei meio doido aí esses dias em casa. Aconteceu um negócio aqui em casa e eu não sei, deu um surto. E eu falei assim: eu vou fazer uma maratona de Bíblia. Como é que é isso? Eu vou fazer 23 lives falando sobre 23 famílias. E eu queria muito que vocês estivessem comigo. Eu vou falar sobre 23 famílias da Bíblia. Vou falar sobre os seus erros, sobre os seus acertos. Vou falar sobre suas brigas, sobre as suas dificuldades. Vou falar sobre tudo. Então é o seguinte, fala com o teu pastor, fala com os teus amigos, fala com a tua família, fala com todo mundo aí, da tua igreja. O evangelista William ficou doido. A partir do dia 4 de maio, ele vai iniciar uma maratona que vai ser uma bênção. Deus vai falar profundamente aos nossos corações. E maratona é uma maratona bíblica, onde ele estará falando, onde ele estará fazendo 23 lives. E nessas 23 lives ele vai estar falando sobre 23 famílias da Bíblia. Amém, gente? Deus nos abençoe, graça e paz. Até amanhã, tá? Às 21 horas. Fecha seus olhos aí, eu vou orar. Deus, obrigado por mais esse momento que nós podemos passar junto com os teus filhos lá do Maranhão, Pernambuco e tantos outros lugares. Toma a vida do Genildo, que nos pediu oração, em tuas mãos, a sua família em suas mãos. Toma a vida de cada pessoa que passou aqui pela nossa live, que ela seja abençoada, que o Senhor possa ministrar nos seus casamentos, nas suas casas. O Senhor possa ministrar a cada vida, Senhor. Que se teve algum solteiro nos vendo, que eles possam colocar no seu coração que, Senhor, eles devem permanecer puros, permanecer aí diante da tua presença. E outra coisa, Senhor, que se não teve nenhum solteiro, hoje os pais não têm ensinado seus filhos a serem puros, não têm ensinado seus filhos a viverem, Senhor, em santidade. Então que, Pai, hoje se teve algum pai nos vendo, que esse pai possa orientar, possa conversar, possa ensinar o seu filho a ser santo, a viver uma vida de santidade na tua presença. Então, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.